Bezrat Hashem, esta aula semanalmente editada na quarta-feira, Bezrat Hashem, justamente la quarta-feira que divide os dias anteriores e os dias posteriores, como estudamos a semana anterior sobre a menorá, na qual existe Ner Ma'arabi, a vela do meio, que esta vela do meio representa justamente o dia de Shabbat. E este dia de Shabbat é um dia muito especial para o povo de Israel, que alimenta através de 2 dias anteriores, 3 dias anteriores e 3 dias posteriores. E nós estamos na quarta-feira já nos inclinando pelos dias que antecedem a data do Shabbat Kodesh. Bezrat Hashem, como fazemos semanalmente, estudamos Torá para nos iluminar, para trazer a luz dentro de nossos lares, dentro de nossas casas, dentro de nós mesmos. Como diz o Pasuk, Beshachanti, Betocham e morarei com vocês. Boreolam diz, mientras a gente estuda a Torá, esta Torá faz parte de nossa vida e traz de luz para todas as situações que temos em nossas vidas. Bezrat Hashem, o título de hoje é A Câmara Oculta, que tem que ver justamente com os espiões que utilizaram uma câmera para poder explorar a terra de Israel. Nós vamos estudar que nós aprendimos dessa lição eterna de nossa Torá, do dia de hoje. Cada vez que retomamos estas datas, quando começa a Perashá Shelach Lecha, Perashá que fala sobre os espiões, devemos parar no calendário para fazer a reflexão profunda sobre este tema, porque este tema tem que ver com o Galut, com a diáspora e com a destruição do segundo e o primeiro templo. E a espera, longa espera que temos, quase 2000 anos esperando por o terceiro Beit HaMikdash. Então, se a gente precisa reparar algo neste tema, nós devemos nos aprofundar e analisar detalhadamente para poder costurar e para poder melhorar o tema que nos levou a esse distanciamento com Hashem, para nos aproximar e estar do lado de Hashem. Como fazemos semanalmente, esta aula é para Refuah Shelema, para todas aquelas pessoas que precisam Refuah Shelema, para Félix Balação de Shoshana, para Shoshana Batzara, para Shemuel ben Shoshana, para Lea Vat Havai, para todo Jolea Meja Israel, para todos aqueles que precisam, Bezrat Hashem, Refuah Shelema, que sejam respondidos imediatamente e sejamos todos curados pela luz da Torá. Também esta aula é Leilun Nishmat, como fazemos semanalmente, Leilun Nishmat Eliyahu ben Mazal, Begam Haim ben Esther, Begam Moshe ben Zalman, Begam Yosef ben Mazal Tov, Begam também a memória de Baruch ben Pinhas, Ruach Hashem Tenihena Began Eden, Amém, Ken Yehi Ratzon. Meus amigos, então estamos de volta, Bezrat Hashem, com este tema tão especial, que tem que ver com a câmara oculta, que tem que ver com espiar, fazer uma inspeção, uma vistoria. Estes representantes das tribos, que a Torá los traz a eles, Kulam Anashim. Mas nós devemos, antes de entrar dentro do tema de cheio, devemos entender um pouco a sequência cronológica dos acontecimentos que aconteceram antes da partida.
A partida já é uma situação. Nós devemos nos perguntar se Moshe Rabbeinu, al final das contas, ele concedeu essa partida ou ele teve também participação, porque al final das contas a Torá diz Shelach Lecha, é para você e não para Hashem, é como se Hashem endossa essa responsabilidade para o próprio Moshe Rabbeinu. E a Torá, en la porción anterior, fala sobre una frase bien famosa, V'haish Moshe anav meod. Moshe Rabbeinu, ele é homem muito humilde, meod. Sobre a terra, a face da terra, não teve homem mais humilde que Moshe Rabbeinu em toda a história da humanidade. E justamente porque estão ligadas este versículo anterior e os acontecimentos que aconteceram na falatória que teve e os comentários que teve de Miriam para Aharon. Miriam comenta sobre a mulher, a esposa de Moshe Rabbeinu, e falou que ele tomou uma mulher cushit, ele tomou uma mulher muito bela, muito apresentada, e teve como um comentário que não foi muito feliz sobre Moshe Rabbeinu. Falou: a partir de agora todos os nebiim, todos os profetas devem abandonar suas mulheres. Será que agora todos? E aí Hashem responde e lhe chama a atenção. E esta atenção foi chamada de maneira imediata. Escutou Hashem as palavras de Miriam e Aharon e los chamou a los três. Falou a Torá: Seu sheloshtechem. Os três, por favor, venham aqui, quero falar com vocês. Moshe Rabbeinu, que era um homem muito humilde, ele não se deu conta e não percebeu pela humildade que ele tinha, que estavam falando sobre ele. Ele se sentia como Eitzim Ba'avanim, ele se sentia como pedra. Porém, nós rezamos todos os dias em la Amidah e falamos Benafshi que afar lakol ihyeh, que minha alma seja como pó. O que quer dizer minha alma seja como pó? Diz: assim como todos pisam na terra, que minha alma seja como aqueles que todo mundo pisa e a gente não se dá conta que alguém está pisando. Mas nossos sábios trazem um comentário e dizem: cuidado quando você pisa a terra, porque depois de 120 anos a terra te vai cobrir de la mesma maneira que você pisou. Se você pisou a terra com cuidado, então quando você seja coberto depois de 120 anos, também vai ser você coberto com cuidado. Se não, Haz Shalom, poderia acontecer que essa força que você utilizou para pisar a terra tenha uma repercussão negativa para o ser humano. Então, dizem nossos sábios, eu me devo sentir pó da terra, nada. Shum davar, que é pó da terra? Nada. E isto é o que falou Moshe Rabbeinu: eu não sinto nada. Quando eles falaram dele, Moshe Rabbeinu falou: de quem estão falando? De mim. Quando a pessoa não se sente que ele é importante e ele tem humildade. Se alguém fala mal de você, você não vai ficar zangado, porque afinal das contas você não se sente nada. Se a gente se sente algo muito importante, vai dizer: olha, quem é você que você tem autorização de falar de mim? Mas o importante é que a pessoa tenha essa humildade. Moshe Rabbeinu, Hashem diz: V'haish Moshe anav meot.
Ele foi muito humilde. Naquele momento, Moshe Rabbeinu faz tefilá e começa a rezar imediatamente para Hashem, para curar a sua irmã Miriam, que a Torá diz, Veinem metzorat kashalik. Ficou ela leprosa como uma pessoa que fica dentro da neve, branca. Era tão branca a lepra ou a sarna que ela teve, que ela ficou como congelada. E aí Moshe Rabbeinu começou a rezar, e rezou 5 palavras de reza por 2 motivos. Primeiro falou que el narefanalá, que são 5 palavras. Pero Jajamim, os sábios perguntam, por que só 5 palavras? Por que não falou mais? Para 2 motivos. Primeiro, para que não digam o povo, sabe, Moshe Rabbeinu está fazendo uma reza longa porque é sua irmã, mas quando vem outro que não é da família, faz uma reza curta. Moshe Rabbeinu era o rabino de 5 milhões de habitantes. Imagina um solo rabino. Hoje, os rabinos têm debaixo dele uma comunidade, depende do rabino, tem 200, 300, 500 pessoas, 1000 pessoas, 1500 pessoas. Já é muito. Moshe Rabbeinu era rabino de 5 milhões. As pessoas, quando tinham dor de barriga toda noite, acordavam. Onde acordavam? Na porta da casa de Moshe Rabbeinu. Não tinha remédio, não tinha farmácia, não tinha médico. Moshe Rabbeinu era o médico, era a farmácia, e a medicina chegava naturalmente através da reza de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu rezava e o paciente se curava. E assim é que Moshe Rabbeinu tinha uma reza curta. E outra explicação é, se você vê que o enfermo está sofrendo, você não alonga muito em tua tefilá, em tua reza, porque por usar o sofrimento que ele tem. Aí Moshe Rabbeinu reza, e a Kadosh Baruch Hu tem clemência sobre Miriam. Batisager Miriam Shib'ad Yamim. Beha'am lo nasa, diz la Torá, e o povo não partiu até que Miriam ficou sarada. E dizem, Hashem sempre devolve em vida todos os favores que você faz neste mundo. Diz, assim como que Miriam esperou a Moshe Rabbeinu, como diz la Torá, Batetatzebahoto lerea mayaselo, esperou Miriam. Quando viu a Moshe Rabbeinu na cesta, que estava ele, lo colocaram em uma tevá, em uma pequena cesta que estava dentro do Nilo. E Miriam era profetisa. E ela sabia que Moshe Rabbeinu ia ser salvo, porém foi chamado Moshe. Que é Moshe? Salvo pelas águas. Afinal das contas, e não solamente que foi salvo pelas águas, que Moshe Rabbeinu também ele vai salvar o povo de Israel através das águas, quando se abre o mar. Então, ele foi salvo, porém foi chamado Moshe Kiminamaim Meshitihu, porque eu tirei ele das águas. Aí Miriam esperou, até que chegou Batiabat Paró, e esticou sua mão e salvou a Moshe. Assim também, o povo de Israel esperou até que Miriam se cure, e quando ficou sarada e curada, partiu o povo com Miriam. E nesse lugar, como se chamava? Esse lugar se chamava Midbar Paran. E a Torá traz e sublinea e marca profundamente esse lugar que saíram de lá. E de lá também saíram os Meragelim, os espiões. A pergunta é por que saíram de lá os espiões? Esta é a grande pergunta. Porque diz Rashi
estas pessoas que olharam o acontecimento de Miriam não aprenderam nada. Em Midbar Paran aconteceu que seus olhos, eles enxergaram qual é a punição daquela pessoa que fala mal sobre outra pessoa. O Talmud diz que tem dois tipos de castigos. Tem um castigo que é aquela pessoa que se chama Isurim Be'ahava, castigos de amor. Quer dizer, Hashem, porque lo ama, porque Hashem lo compreende, lo entende, le manda alguns problemas, ou pode ser de saúde, ou pode ser de várias situações que a pessoa possa passar, alguns sofrimentos em sua vida, mas estes sofrimentos são be'ahavá, porque Hashem gosta dele e quer ele melhor. São problemas internos, mas quando a pessoa tem sofrimentos de faraciá, quer dizer, sofrimentos abertos, por exemplo, a lepra, isto nos chama Nisurim Be'ahava. Isto é para que a pessoa possa aprender, os de fora possam aprender daquilo que a pessoa está enxergando com seus olhos. Quer dizer que não foi suficiente que falaram sobre Moshe Rabbeinu e teve consequências, como diz, que a pessoa deve se lembrar todos os dias 10 lembranças que a pessoa se deve lembrar todos os dias em sua vida, e uma delas é Maaseh Miriam Haneviah. Se deve lembrar do que aconteceu com Miriam, que Miriam não falou mal. Lashon Hara não é falar mentiras, ou Lashon Hara não é a pessoa editar frases que sejam pejorativas, que façam mal ao ser humano. Lashon Hara é a maneira que a pessoa faz um comentário que deixa em aberto, pode ser algumas verdades que possam, de alguma maneira, prejudicar a um terceiro. Porque mentiras na Torá é chamado sheker. A Torá diz, Mindebar sheker tirhak. Mas, normalmente, quando a pessoa ele faz um comentário bajulativo, porém, o Talmud diz, não fales bem de alguém, porque no final você vai acabar falando mal de aquela pessoa. Quando a pessoa começa a falar bem de alguém, no final fala mal. Então, melhor não falar nem bem, nem mal. Aqui, encontramos algo que nos deve chamar muita atenção. Raul, olharam com seus olhos qual é a punição, qual é o castigo. O local se chamava Midbar Paran, onde aconteceu o acontecimento da lembrança de Miriam Haneviah. E nesse mesmo lugar, eles enviaram emissários para explorar a terra de Eretz Israel. A pergunta é, estas pessoas agora já com seus olhos enxergaram e olharam a realidade da vida. E acabou de acontecer cronologicamente, todo isso vai detrás do calendário. Quer dizer que estamos dentro de situações muito recentes, que não dá para esquecer. Muitas vezes a pessoa diz, esqueci, não vi, não entendi. Aqui sim, eles participaram, eles enxergaram, eles escutaram, e com tudo isso, eles não aprenderam aquilo que eles tinham que aprender. E chegaram diante de Moshe Rabbeinu. E falou, Moshe Rabbeinu, agora nós queremos explorar a terra de Eretz Israel. Que falaram? A Torá diz, Nishlecha
Anashim lefanenu. Por favor, queremos mandar nuestros representantes das tribos. Estos representantes, no início eram pessoas boas, que eram pessoas, como diz Rashi, eram kulam kesherim, eram pessoas corretas. Só que, com o tempo, eles começaram o Zohar a trazer uma leitura muito especial, e diz o Zohar que eles estavam vivendo no paraíso, no deserto, porque não trabalhavam, eles recebiam lechem min hashamayim, eles eram presidentes das tribos, tinham um cargo de honra, e falaram, se nós vamos a passar do outro lado do Jordão, e vamos a entrar na terra de Israel, vamos ter que começar a trabalhar. Então falaram, vamos ficar assim como está, e tiveram um pouco de interesse dentro dessa situação, na exploração da terra de Israel. A Kadosh Baruch Hu anuncia e diz para eles, Elechem, eu vou levar vocês a uma terra Eretz Zavat Halab Udbash, uma terra onde vocês emana ela mel e leite, uma terra que é chamada a terra de Israel, uma terra onde vocês lá terão felicidade, e só, assim diz Hashem, Tovah haaretz meot meot. Mas volta a pergunta, outra vez ao lugar. Moshe Rabbeinu, que ele é agora responsável por esta comitiva, nova comitiva que vai explorar a terra de Israel, ele quer ou não quer mandar estes emissários ou estes representantes para explorar a terra de Israel? Tem uma discussão se Moshe Rabbeinu queria ou não queria. Por exemplo, aconteceram coisas na história que Hashem não queria. Vou trazer 2 exemplos, porque não temos muito tempo. Na época que estava Shemuel Hanavi, o profeta Shemuel, e Hashem falou que ele gostaria que o primeiro rei do povo de Israel seja David, Melech Israel Hai Vekayam. Mas chegaram os representantes diante de Shemuel e falou, nós queremos ter um rei. Assim como todos os povos têm um rei, nós queremos ter um rei. E Shemuel lhe diz, não tem necessidade de ter um rei, porque a Kadosh Baruch Hu está esperando que nasça David Amelech para ele ser o primeiro rei dentro do povo de Israel. Mas eles insistiram e acabou acontecendo que o rei não foi da tribo de Yehudá, foi da tribo de Benjamim, chamado Shaul. O que aconteceu com Shaul? Shaul não teve felicidade dentro do seu reinado. Ele foi derrocado e ele foi, de alguma maneira, contestado pela divindade. Quer dizer, acontecem coisas na história quando o Talmud diz que você não deve apressar a história da humanidade. Deixa as coisas chegarem em sua hora e em seu momento. Que a pessoa, ele não aperte o momento da vida. Deixa as coisas chegarem por natureza a este mundo. Justamente, nós encontramos também a situação com Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, ele é pressionado pelos representantes para ele mandar seus representantes. E já Boreolam teria falado para eles, Tovah haaretz meot meot. Não precisa vocês certificarem a palavra, mas aí
se abre um novo capítulo na história. Cada vez que a pessoa duvida da capacidade divina, ou por falta de emuná, ou por falta de fé, ou por fraqueza espiritual, ou porque ele tem dúvidas sobre a herança que Hashem vai entregar para o povo de Israel, aí começam a se cometer erros. Aí diz Rashi Mikan, de aqui se aprende que eu te dou conselho, não precisa você mandar estes representantes, mas se eles insistem e você aceita, você vai ver que no final não vai dar certo. O repórter, a reportagem que eles vão trazer com essa câmara oculta que eles estão levando para poder explorar a terra de Eretz Israel. E assim é que, na final das contas, Moshe Rabbeinu faz uma tefilá para dois, eram 12. Um é chamado Caleb ben Yefuné e outro é chamado Yoshua ben Nun. Caleb ben Yefuné sai para fazer tefilá, para que seus antepassados o ajudem a ele não se contaminar e contagiar com seu alrededor. E Yoshua le fazem uma tefilá e lhe dizem: Ya Oshiacha me'atzad meragelim, que Hashem te salve das malas companhias. Que quer dizer? O Talmud diz: se você quer saber quem é você, me diz com quem você anda, quem é teu amigo. Se eu já sei quem é teu amigo, não precisa você falar muito de você. E aí começa esta expedição que demora 40 dias, que se converte, na final das contas, em 40 anos, como diz a Torá, Yom Lashana, Yom Lashana. Por cada dia de espionagem, eles vão ter que pagar 1 ano de rodízio, de rodar pelo deserto 40 anos, rodando para chegar ao mesmo lugar. Eles estavam a 11 dias de poder chegar à terra de Israel, de conquistar a terra de Israel. Hashem estava limpando o caminho para eles. Imagina vocês, eles começam constantemente a se queixar diante de Akadosh Baruch Hu, e Hashem faz tudo e de tudo para poder resolver, até que chega este pecado e é a gota que rebalsa o copo da paciência de Akadosh Baruch Hu, e Hashem diz: este pecado de Lashon Hara, de falar mal a terra de Israel. Mas nós devemos entender que não é solamente falar mal da terra de Israel. A Torá diz: Netená Rosh Benashuba Mitzrayma. Eles dizem: para que a gente vai atravessar este deserto? Vamos voltar para trás. Diz a palavra Rosh, já explica o Talmud, diz: vamos voltar para a história do passado. Que é o passado? O passado é voltar a eles serem idólatras outra vez. Cada vez que a Torá diz Nitená Rosh, porque eles não estão agora com capacidade de deixar atrás Mitzrayim. Eles andavam em sua vida sempre olhando o retrovisor. Tínhamos falado já há uma semana atrás que eles falaram: Zacharnu et Adagá asher nochal bemitzrayim chinam. Lembramos do peixe que comíamos gratuitamente. E pergunta a Rashi: comiam peixe gratuitamente no Egito? Trabalhavam de sol a sol? Que gratuidade tinha lá? Disse: não tinham obrigação de fazer mitzvot. E eles olhavam cada vez que tinham um desafio na frente deles, eles olhavam no retrovisor e perguntavam:
Lumad be'eretz Mitzrayim, melhor morrer lá que morrer aqui no deserto. Mas tudo isso era porque o objetivo deles era voltar para trás e não ir para a frente. O problema de tudo isso é a mentalidade que eles utilizaram para fazer a espionagem com esta Câmara que eles tinham, e vamos ver os resultados que eles trouxeram e que repórter e que eles enxergaram lá, que eles voltaram e diz lá a Torá, Vaiku ha'am balaylahu, e choraram nessa noite. E diz o Talmud, choraram nessa noite de graça, agora vocês vão chorar com motivo. É como aquele pai que vê a seu filho chorando e lhe pergunta, por que você chora? Nada, estou chorando. E lhe pergunta outra vez, por que você chora? Me diz, e chora mais forte. Até que o pai levanta sua mão e lhe dá uma tapinha e lhe diz, agora eu sei por que você está chorando. Esta data, Vaiku ha'am balaylahu, choraram, ficou uma data triste para o povo de Israel, que é a data de Tisha B'Av, o 9 de Av, a data da destruição do Beit HaMikdash, primeiro. Segundo, o dia de Tisha B'Av ficou marcado no deserto como um dia de tristeza, porque eles, o dia 9, tinham obrigação, aquela geração, para a próxima geração, de se apresentar nessa data diante dos túmulos que eles mesmos teriam que fazer, e morriam do povo de Israel 15.000 pessoas na data de Tisha B'Av. Não tinha, solamente morriam nessa data. Por quê? Porque nós vamos analisar o porquê, mas nós já estamos encaminhando. Qual foi o problema? O problema não foi solamente falar mal de Israel. A Torá diz que eles falaram que Hazak hu mimenu, estes que habitam a terra de Canaã, a terra onde tinham estes 7 povos, Hitia, Moria, Jivia e Buzi, estes povos que estavam habitando, que Hashem los teve lá para que o povo de Israel possa ingressar de maneira a triunfar a terra de Israel. Hashem colocou eles lá para o povo de Israel ingressar de maneira vencedora. E eles, em vez de triunfar, eles começaram a falar, nem Deus consiga vencer este inimigo. Eles são mais fortes que Deus. Que Hazak hu mimenu. Então aqui, escutem bem. Aqui não somente falaram mal de Israel, a terra, sino falaram mal de Deus, de Akadosh Baruch Hu. Lashon hara de Hashem. Falou, Hashem não consegue vencer porque eles são gigantes. Diz a Torá, Vaya'alu Banegev, começaram sua expedição, sua exploração pelo sul. O sul é a parte mais rochosa, menos fértil que tem na terra de Israel. E era 7 vezes melhor que a terra do Egito, Tzoan, Mitzrayim, que era a parte mais fértil. A pior parte de Israel era 7 vezes superior à melhor parte do Egito. E aí eles fazem uma expedição e eles veem gigantes. E eles veem frutos enormes. E aí eles dizem, olha, assim como os frutos são diferentes, sua população também é diferente. E nós nos sentíamos formiguinhas diante estes gigantes que habitavam a terra de Palestina, naquele momento eles Canaã, não é? E aí
eles se sentiam muito pequenos. Quando você se sente muito pequeno, o inimigo te vê ainda mais pequeno. E aí eles também enxergaram que em cada esquina tinha uma hebra kadishá. Eles olhavam que esse dia foi um dia de enterros. E Hashem fez de propósito para que eles estejam ocupados com seus falecidos e os espiões possam fazer sua travessia sem que ninguém incomode sua exploração. Eles foram e voltaram em 40 dias. Foi um milagre. Hashem fez milagre para eles. Mas quando eles voltam falando e apavorando a todo o povo de Israel. E o povo escuta estas palavras, se desespera. E a pergunta é, o que aconteceu aqui? Para poder entender um pouquinho, tem um livro, el Keli Yakar, que é o comentarista da Torá, diz que há 3 maneiras que a Torá apresenta como você fazer esta exploração. Moshe Rabbeinu lhe diz para eles, vocês têm a obrigação de latur et haaretz. O que é a palavra latur? Buscar a parte boa, a parte linda. Vocês vão para a terra de Israel para falar coisas bonitas dela. Isso é o que falou Moshe Rabbeinu. O que fizeram eles? Eles levaram uma câmera com eles e um rolo cinza preto de filmagem e trouxeram todo o que eles enxergaram lá. Tudo que eles tinham para olhar do bem, olharam contrariamente o lado contrário do bem para o lado do mal. Eles foram leragel. Que é leragel? Meragelim. Ragelim é o espião. O que faz o espião? O espião, ele sempre enxerga o pontito preto que tem nas vírgulas. Aquilo que ele consegue enxergar, solamente ele consegue enxergar o negativo da situação. A missão de Moshe era latur. Era ver as coisas como aquele turista de viagem, não é? A palavra latur, tur, desde a palavra velotaturu, ahare levavchem. Latur, que é latur? Diz a canção que nós cantamos de la Simha, mi ashiru mi sameach, quem é rico e quem é feliz neste mundo. Ba'olam hazeh oreach, a pessoa que se sente neste mundo um visitante, que se sente neste mundo um turista. O turista, ele sempre olha a parte boa. Nós moramos aqui no Rio de Janeiro e muitas vezes recebemos grupos que vêm para nos acompanhar aqui, para passar uns dias no Rio de Janeiro, e a gente que está aqui no Rio de Janeiro pergunta, e que vocês vão a ver do Rio de Janeiro? A gente pensa que eles vão a fazer visitas nas praias, vão para a cidade. Não, eles vão a ver as favelas. E dizem, olha, as favelas são pintorescas. Que paisagismo, uma casa acima da outra. Olha a vegetação. Mora em frente ao mar, o Vidigal, depois de São Conrado. Olha que lindo, é bonito lá, muito bonito. Quem mora no Rio de Janeiro sabe que é perigoso ir para uma favela e a uma comunidade. Mas quem vem de fora, ele não consegue enxergar
la parte negativa, ele vem de turista. O turista, ele vem solamente as coisas boas. E isso é o que mandou Moshe Rabbeinu, Latur et Eres Canaan, olhar as coisas boas. Se conta sobre uma senhora que ela subiu num ônibus em Jerusalém. Em Jerusalém tem um ônibus que é Kav Ehad ou Kav Sheni. A primeira se chama primeira ou segunda linha, que te leva desde o Kotel Hamaravi até dentro de Geula, e assim vai passando por Jerusalém. Mas sempre essa linha está sempre lotada, sempre cheia. E dentro desses dias tinha uma senhora que estava sentada em seu lugar com um... Ken, Shomea, Ken. Sí, estou escutando. Estava sentado esta mulher dentro de seu ônibus. E dentro do ônibus, de repente viu que uma senhora estava amassando a outra, empurrando a outra senhora. E le grita, Giveret, Giveret, minha senhora, por favor, não fique nervosa. De aqui a pouco, Od Meat, de aqui a pouco você vai descer. A próxima parada está muito perto de você. Não briga por alguns metros se você tem que viajar um pouco mais apertada. Aí um rabino escutou estas palavras desta mulher sábia e las levou para a sinagoga e falou para as pessoas da sinagoga: senhores, neste mundo ninguém vai ficar eternamente. Não importa se você viaja um pouco mais apertado ou menos apertado, daqui a pouco essa descida. Este mundo não é eterno. Há duas maneiras de você viver dentro de tua comunidade, dentro de tua família, dentro de teu matrimônio. Esto de la terra de Israel é solamente um trecho que a Torá nos traz para a gente aprender sobre como enxergar o mundo, como ver o mundo, de que maneira enxergar ou ver os pontos pretos, ou ver toda a clareza, toda a bondade que Hashem nos dá neste mundo. A pessoa pode ele ser um espião dentro de sua família, dentro de seu matrimônio. Vocês sabem que o dia mais difícil de Shalom Bait é o dia domingo. Por que o domingo? Porque Shabbat, a pessoa vai para a sinagoga, volta à sinagoga, faz a saudade, não tem tempo para ele discutir, não sobra tempo, mas o dia domingo sobra um pouco mais de tempo. O dia que sobra tempo, aí o homem vê os defeitos de sua mulher e a mulher, ele enxerga os defeitos de seu marido. E aí começa. Você não fechou a tampinha da pasta de dentes. E por que você sempre joga a roupa no mesmo lugar? E aí começa uma discussão mínima que vai trazendo e fomentando e aquecendo o fogo entre as partes, e isso pode acabar em uma explosão, porque há muito tempo. Quando a pessoa tem muito tempo e não está ocupado, ele tem mais tempo para fazer críticas. Ele não consegue enxergar as coisas boas da vida. Aqui a Torá nos fala a Elu, estas pessoas, Raú, olharam com seus olhos as consequências
de falar mal, do Lashon Hara. Velo lakhu musar, y no aprendieron nada. Salieron los emisarios, los espiones, los exploradores, salieron del mismo lugar de Miriam. Ellos podían haber pensado, nós acabamos de ver una situación, acabamos de participar, Hashem nos llamó la atención. Já Kadosh Baruch Hu já falou com a gente. Como a gente vai falar mal da terra de Israel? E aí eles voltaram e fizeram um repórter com essa câmera que eles tinham. Um repórter negativo sobre todo o que olharam na terra de Israel. Dizem Hachamim, assim está escrito em Rashi, para você vender uma mentira, você tem que falar algumas verdades dentro de tua mentira. Você não pode colocar mentiras abertas. Então eles falaram, não, a terra é boa. Mas, você sabe, a gente viu gigantes, a gente viu frutos enormes, a gente viu que a terra é toda fechada, com fortalezas, é uma terra aberta. E aí eles começaram a buscar motivos para degradar e falar mal do presente que Hashem tinha guardado ao povo de Israel através de uma promessa de nossos antepassados. Era o momento exato para eles receberem esse presente. Era o momento que se Moshe Rabbeinu entrava com eles, não teria mais destruição do Beit HaMikdash, porque todo o que Moshe Rabbeinu ia construir ia ficar eterno para o povo de Israel. Mas eles vaibku ha'am balaylahu, choraram sem motivo, choraram sem nenhuma necessidade. Eles acabaram tendo uma situação na frente de eles ótima. Eles tinham todo mundo em sua mão. Eles tinham a grandeza. Eles tinham o apoio de Akadosh Baruch Hu. E aí, qual foi a punição? Escutem bem qual foi a punição. A punição que eles falaram mal, sua língua deles chegou até o umbigo, porque eles falaram do umbigo. O que é o umbigo? Eretz Israel é o centro do mundo. E a Kadosh Baruch Hu, Deus, habita neste centro deste mundo. E eles falaram sobre a terra de Israel, que é o centro do mundo. Falaram sobre a Kadosh Baruch Hu, que conduz o mundo. Então eles tiveram uma punição imediata por falar mal da terra de Eretz Israel. Senhores, nesta aula a gente tem que aprender muito, muito, muito. E isso vai fazer uma grande diferença dentro da família. O pai de família, a família sempre tem que buscar o ponto bom, falar das coisas boas que você tem ao redor. Sempre tem alguns defeitos, mas Hashem nos deu olhos para enxergar e nos deu uma neshama para nos respirar e para poder trazer a este mundo bonança e luz. E todo este episódio de los Meragelim tem uma mensagem muito clara para o povo de Israel. Senhores, vocês tinham tudo na mão. Você pode ter o mundo em tuas mãos. Assim que eles, no final das contas, eles tiveram que trazer a mitzvah de Halá. Por que justamente Halá? Porque Halá, ela faz alusão aos frutos e ao trigo que produz a terra de Eretz Israel. E Hashem mostrou para eles, olha o bom que vocês têm,
Você tem um mundo em suas mãos, mas esse mundo em suas mãos pode ter duas direções. Ou você faz Lashon Hara e fala mal de lo que você tem a teu alrededor, ou você pode construir um mundo cheio de ilusão e de alegria e de tranquilidade a teu alrededor. Aqui a Kadosh Baruch Hu chama a atenção ao povo de Israel. E se não fosse Moshe Rabbeinu, que defendeu com alma e com sua vida ao povo de Israel, quem sabe que a gente não poderia nem voltar para a terra de Israel, porque Hashem falou para Moshe Rabbeinu, Salahti kidvarecha. Te vou perdoar segundo tuas palavras. Que falou Moshe para Hashem? Van a dizer que você, Hashem, não teve força para levar este povo do Egito, tirá-lo do Egito e trazê-lo para a terra de Israel. Vai dizer que Hashem é Hasbe Shalom fraco, Hashem não consegue. Paishatem Bamidbar, e los abandonou no meio do caminho. Vai ser isto, Hilul Hashem, para profanar o nome de Hashem. Então falou a Kadosh Baruch Hu, Salahti kidvarecha. Vou perdoar e vou deixar vocês entrarem na terra de Israel. Mas o ensinamento ficou para todos os tempos. Vocês sabem que esta data marca para o povo de Israel uma data triste. As 3 semanas, daqui a pouco estamos começando no calendário um momento de descida. Descida no calendário. 3 semanas chamadas Ben HaMetzarim, semanas estreitas. E nós leímos a Perashá en esta semana que passou para já estar conscientizando que nós temos que fazer a Teshuvah. E devemos aprender a não fazer outra vez, cometer os erros que cometeram nossos antepassados no passado. Então, Be'ezrat Hashem, nós levantamos os olhos para Borei Olam e dizemos para ele que nós aprendimos já do passado, que a gente já sabe bem como nós devemos nos comportar, melhorar nossa qualidade de vida e nos cuidar e pensar 2 vezes antes de falar e pronunciar. Uma palavra dentro de você vale ouro, uma palavra fora de você não vale nada. Em outras palavras, devemos aprender dos acontecimentos de nossa história. Tem um ditado muito famoso que diz que a história se volta a repetir. Por que se volta a repetir? Porque ninguém aprendeu nada. Mas se nós aprendimos que nós podíamos entrar gloriosamente à terra de Israel e devemos depois pagar 40 anos, essa geração que estava lá de 20 a 60, ninguém que estava lá, solamente sobraram 2, diz a Torá, Caleb ben Yefuné e Yoshua ben Nun, que eles tiveram mérito de entrar a la terra de Israel. Los outros não tiveram nenhum tipo de mérito e não tiveram nenhuma felicidade de se encontrar novamente com a terra de Israel. Mas nossos filhos, Baruch Hashem, ingressaram na terra de Israel. Nossos filhos, e nós olhamos a grandeza de Akadosh Baruch Hu, a fortaleza de Hashem. Nós olhamos como Hashem sí es Hazak be'emas, como Hashem sí es forte e seu braço estendido. Nós vemos os milagres todos os dias de nossa vida. Nós vemos como que grandiosa é a terra de Israel. A terra de Israel não tem petróleo, mas é uma terra que emana sabedoria. Diz, em Torá, não existe uma Torá como a Torá de Eretz Israel, porque solamente entrar dentro de Israel a pessoa já se faz sábio. De onde nascem toda a tecnologia que hoje vemos no mundo? Porque solamente você viver em Israel, já você é sábio. As ideias que você tem dentro de Israel, você não tem na parte do mundo. Então, Be'ezrat Hashem, esperemos que nós possamos entrar à terra
prometida, la terra de Israel, com alegria, com saúde, com felicidade, enxergar no mundo sempre as coisas boas, saber como enxergar, não encontrar o cabelo dentro da leite. Você olha que a leite é extensa, é branca, purifica, traz coisas boas, então você tem muitas mais possibilidades de ver coisas boas que solamente pequenos detalhes em uma narrativa negativa. Eles não mentiram, os Meragelim não mentiram, mas eles trouxeram pânico para dentro da comunidade, na qual a Kadosh Baruch Hu estabeleceu, por esse pânico, por esse repórter, o povo de Israel ia demorar pouco mais para entrar, Bezrat Hashem, na terra de Israel. Que nós possamos ter esse aprendizado para a vida, para falar bem, para nos encontrar, para abraçar, para coisas boas, para refuar Shelemá, para tranquilidade, para muitos longos anos de vida. Amém. Ken e Ratzon. Agradeço a todos mais uma vez por nos acompanhar.